Vamos dar continuidade ao nosso curso de contabilidade básica. Resumindo o módulo 4, nós vimos as principais técnicas encontradas na contabilidade. Entendemos a ocorrência do fato administrativo, que eu tenho que ter um documento comprobatório oficial, seja uma nota fiscal, seja um cupom fiscal, seja uma nota de despesa ou uma nota fiscal de serviços, mas eu tenho que ter um fato comprobatório. A partir daí eu faço lançamento contábil, que vai me gerar o diário. Tenho técnica do razonete, onde eu apuro o saldo das contas, e a partir daí eu tenho o resultado contábil. Finalizando então o curso de contabilidade básica, nós vamos fazer o módulo 5. No módulo 5, nós vamos falar muito em fechamento contábil, apuração de resultado, levantamento de balanço patrimonial. Embora que ainda num estágio bem tranquilo, bem básico, para que todo mundo possa compreender, inclusive as pessoas que estão agora iniciando nos estudos da contabilidade. Vamos falar ainda de balanceio de verificação, vamos aprender a levantar um balanço patrimonial e vamos aprender a apurar resultado do exercício e falar um pouquinho de notas explicativas. Uma coisa importante, pessoal, a gente saber é o momento da ação. A contabilidade, ela tem uma série de atividades e tarefas que nós executamos no dia a dia. Então, o momento da ação é muito importante. Por quê? Porque uma coisa boa é fazer e uma coisa ruim é acumular. Então, quando alguma coisa acontece na contabilidade, a gente já tem que fazer toda a rotina para a execução daquele registro, E aí só depois nós temos condições de fazer os levantamentos relacionados a ele. Então, lancei para me gerar um livro chamado Diário, apurei os saldos das contas, vai me gerar um livro chamado Razão, e a organização dessas contas de razão vai me gerar uma balança de verificação, que é uma peça-chave para que eu possa executar as ações finais, que é o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício e outros demonstrativos que hoje são importantes ferramentas na contabilidade. Eu não posso esquecer da natureza das contas, que a conta nasce com a natureza devedora e credora. Eu não posso esquecer que essas contas se dividem em grupos de ativo e passivo, bens, direitos, obrigações. Eu não posso esquecer que eu tenho os grupos de resultado, que são as receitas e as despesas. Essas coisas já tem que estar na minha mente, já tem que estar claro para mim, que conta eu debito, que conta eu credito e que grupo que essas contas pertencem. Nós vamos fazer, a partir daqui, um passo a passo para o fechamento contábil e a apuração do resultado do exercício. Em seguida, vamos fazer a apresentação do balanço patrimonial, da demonstração de resultado das notas explicativas. Vamos lá então. Vocês lembram do diário? Quando nós fizemos os módulos anteriores, o que nós fizemos? Nós fomos intercalando, fazíamos o lançamento e mostrávamos o resultado. Fazíamos o lançamento e mostrávamos o resultado. Agora não, agora nós vamos falar efetivamente como acontece na contabilidade. Eu pego os lançamentos, executo e vou gerar o meu diário. Então percebam aqui, vocês têm o diário. Estão todas as contas relacionadas, os seus históricos, os seus valores, com as suas datas. Depois do diário, eu apuro o razão. O que é o razão? São as contas com os seus respectivos débitos e crédito. Por exemplo, a conta capital integralizada, ela tem o histórico, ela conta a partir dela capital a realizar e ela está a crédito. Gerou um movimento com saldo credor. A conta capital integralizada, ela tem uma movimentação contra capital a realizar de 15 mil a crédito, ficou com saldo credor. Conta capital a realizar, conta partida, capital integralizado, caixa, a débito 15 mil, a crédito 15 mil, ela fechou.
E assim por diante. Eu vou fazendo a movimentação de cada conta. Como é que ficou, por exemplo, o Caixa Geral? O Caixa Geral ela recebe várias contrapartidas onde ela é debitada, creditada, debitada, creditada, creditada e ficou com um saldo de R$ 7.700. O Banco Conta Movimento, ela recebe várias contrapartidas onde ela é debitada, creditada e creditada e ficou com R$ 9.500. Então, por exemplo, o banco começou com 10 mil e aí pagou duas despesas e ficou com 7.500. Então, depois de feito o razão, eu tenho a apuração do saldo das contas, que eu mostrei a grosso modo que poderia ser feito no razonete em T, né, que é um processo manual de se fazer a apuração de saldo das contas. Agora nós vamos iniciar o passo a passo para que a gente consiga concluir o fechamento de todo o processo contábil. Então eu tenho aqui inicialmente, o primeiro passo é o levantamento do balancete de verificação. Então uma vez que eu fiz todos os lançamentos, por erro razão, no razão eu começo a fazer o balancete de verificação. Que, volto a repetir, não é nada mais nada menos do que a relação das contas movimentadas. Eu tenho aqui o balancete, as contas, o que movimento a débito, movimento a crédito, saldo e valor. O segundo passo é identificar no balancete de verificação as contas de resultado e as contas patrimoniais. Então percebam aqui que eu identifiquei como verde o patrimônio líquido da empresa, que é o capital integralizado. Identifiquei em azul as contas de ativo, que são os bens e direitos, por exemplo, caixa, banco, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos. Eu identifiquei como vermelho o passivo da empresa, que são as obrigações. Eu tenho aqui duplicados a pagar. E identifiquei como roxo venda de serviços, que são as receitas. Identifiquei como amarelo as despesas, lanche e refeições, material de consumo, energia elétrica, água e esgoto. E agora eu posso, a partir daí, montar a minha demonstração de resultado. O terceiro passo aqui é efetuar o lançamento de transferência, passando o saldo das contas de resultado com a conta de apuração. Então eu vou pegar todas as contas de resultado e passar por uma conta de apuração. De que forma? Através de lançamentos também. Onde eu vou debitar uma conta chamada resultado do exercício, que até agora nós não havíamos falado nela, ela é uma conta de transição, uma conta de trabalho, que a gente chama, e credito uma conta de despesa, a conta de despesa respectiva, pelo saldo dessa conta. Debito a conta de receita e credito o resultado do exercício pelo saldo dessa conta. Se a conta de despesa ela é devedora, se eu credito ela fecha, né? E o saldo passa para essa conta de resultado. Por exemplo, lançamento de despesa. Aqui eu estou debitando, eu posso confundir um pouco, porque aqui eu já estou fazendo um lançamento de segunda forma, né? Onde eu tenho um débito para vários créditos. Então percebam, eu debitei a conta resultado do exercício, creditei lanche e refeições, material de consumo, energia elétrica e água e esgoto. Embora a gente tenha falado de lançamento de segunda forma, eu quero que vocês entendam que é como se eu estivesse repetindo aqui o resultado do exercício várias vezes, contra o crédito dessas contas, que no fim vai dar um resultado de fechamento para cada conta e um resultado, uma transferência final de R$ 800 para o resultado do exercício. O lançamento da receita, eu debito venda de serviço, credito o resultado do exercício. Venda de serviço debitando, está fora da natureza dela, então ela está se fechando, ela está zerando, e o resultado do exercício está recebendo esse valor. Quando eu apurar o razonete em T, eu vou ter o quê? Os saldos provenientes de despesa a débito, os saldos provenientes de receita a crédito. E o resultado entre um e outro vai dar o lucro ou prejuízo, como demonstrado aqui embaixo. Eu tenho R$200, R$100, R$300, 250 das despesas, que agora estão no lado esquerdo do resultado do exercício, R$800. E do lado direito, 3.000, que é o resultado do exercício. Então, se eu somar os 800 menos os 3.000, vai dar um crédito de 2.200, que é um
lucro do período. Aí eu vou ter como demonstrar o seguinte, que eu tenho as receitas e as despesas, essa apuração é feita da seguinte forma, nós já explicamos isso, onde eu tenho a receita de serviço 3.000, despesas acumulando 800, vai dar um lucro ou prejuízo 2.200, que obviamente é lucro. O quinto passo aí consiste em fazer o lançamento da conta de resultado do exercício para fechar ela também para constar no balanço patrimonial, como lucro ou prejuízo. Se for lucro, eu debito a conta de resultado e credito lucro acumulado, que é a conta que vai constar no balanço, pelo resultado. Se der prejuízo, eu debito prejuízo acumulado e credito o resultado do exercício, para constar no balanço como prejuízo. Ela fica aí negativa. Ou no patrimônio líquido, ou no ativo como passiva descoberta. Então aqui eu tenho o lançamento final. Debito o resultado do exercício, credito lucros acumulados, 2.200. Esse 2.200 fica em lucro acumulado. Sexto passo é levantar o balanço patrimonial, incluindo no quadro as contas patrimoniais, bens, direitos e obrigações, de acordo com as orientações da NBC, que é as normas brasileiras de contabilidade, que normatiza como deve ser levantado o balanço patrimonial. Então eu tenho lá do lado do ativo circulante, caixa banco, e o ativo permanente, móveis e utensílios e máquinas e equipamentos. Do lado direito do passivo eu tenho o circulante, que no caso só tenho a conta duplicados a pagar, 4.500, e do lado do passivo, patrimônio líquido, capital social e os lucros acumulados. Aqui coloquei em negrito para enfatizar bem que é o resultado apurado, 2.200. Eu vou ter um ativo de R$ 21.700 e um passivo de R$ 21.700. O sétimo passo é levantar a demonstração de resultado do exercício, onde eu vou apresentar as contas positivas do resultado e as negativas do resultado. Então eu tenho serviços aqui somando R$ 3.000, e aí as deduções. As despesas administrativas são deduzidas, as despesas operacionais são deduzidas, eu vou ter um total de despesa de R$ 800 e um lucro apurado de 2.200. O oitavo passo é eu fazer notas explicativas. Essas notas explicativas aqui, mais para efeito de exemplificação, por exemplo, mas nada mais é do que, a partir das minhas demonstrações, eu esclarecer para o leigo, ou então para o interessado na minha empresa, ou até mesmo para demonstrar algum tipo de procedimento que não é usual, ou que foi feito de um controle meu e que ele não está claro. Então eu vou e gero as notas explicativas, detalhamento das notas explicativas. Okay? Então a partir daqui eu tenho o quê? O resultado final contábil, que consiste em balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício e nota explicativa. Existem outros demonstrativos que nós não abordamos aqui nesse curso, mas que futuramente a gente vai detalhar, né? Então a ideia agora, a partir daqui, é a gente criar pequenos módulos de esclarecimento sobre técnicas contábeis. Aí vai entrar apuração de mercadorias, vai entrar depreciação, enfim, várias outras técnicas são utilizadas pela contabilidade. Ok? Até breve. Não esqueçam de entrar no nosso canal lá, se inscrever, para que nós possamos aí passar para vocês os novos cursos. Até mais.